Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do volume 2 do Livro do Céu, capítulos 75 e 76. No 75 é de 22 de setembro de 1899. Jesus lhe fala de seus escritos, contendas com a obediência. Sentindo-me um prego cravado no coração pelas palavras que ontem disse meu doce Jesus, e sendo ele sempre benigno com esta miserável pecadora, para aliviar minhas penas, veio e compadecendo-me toda me disse: minha filha, não queira te afligir mais. Deve saber que tudo o que te faço escrever, ou sobre as virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma, e a essa perfeição a qual fiz chegar a tua alma. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras, porque não me parece que seja verdade o que diz. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição. Mas a obediência assim o quer, e é melhor morrer do que ter que ver com ela. Muito mais que se tem duas faces. Se se faz como ela diz, toma o aspecto de senhora e te acaricia como amiga fiel. E até te promete todos os bens que há no céu e na terra. Mas, se depois descobre uma sombra de dificuldade contra, súbito sem que se o avise, em um olhar se encontra como um guerreiro, que está preparando suas armas para te ferir e destruir. Ó meu Jesus, que tipo de virtude é esta? A obediência, que faz tremer só de pensar nela. Então, enquanto Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse: meu bom Jesus, em que aproveita a minha alma ter tantas graças se depois me amargam toda a minha vida, especialmente nas horas da tua privação? Porque o compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me servem mais do que para fazer-me viver continuamente amarga. E ele acrescentou: quando uma pessoa gostou do doce de um alimento e depois obrigada a tomar o amargo, para tirar essa amargura, duplica-se o desejo de saborear o doce. E assim serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. E se sempre gostasse do amargo sem conhecer o doce, não conhecendo-o, nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro servem, e assim te servem também. E eu, meu Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma tão mísera e ingrata. Parece-me que desta vez quero investigar demasiado. E Jesus, não te perturbes, sou eu mesmo quem ponho as dificuldades em teu interior para ter ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir em tudo. Nossa, que trecho maravilhoso isso aqui, porque ele, aqui no final, nesse último parágrafo, ele já dá ele arremata aqui o que realmente significa essas ocasiões que a Luísa volta e meia está se lamentando, questionando, perguntando,
passando por amarguras, privações e etc. E aí ele fala que para ela não ficar perturbada, então assim, né, não se perturbe, porque é ele que está fazendo o trabalho e é ele mesmo quem vai pôr as dificuldades para ela e assim também para nós, porque tudo que foi escrito lá para Luísa também é instrução para a gente. Tudo que está escrito não serviu apenas para Luísa. Ela foi esse canal para deixar os escritos, mas o que está escrito também é para nós. Não é só também, é para nós. E aí, essas dificuldades que ele vai colocando dentro dela, no interior dela, que é a amargura, a privação, e ela se ver ainda como uma mísera criatura. Então, todas as disposições que ele vai colocando, ele vai apresentando, é para ser ocasião de que haja um diálogo, haja uma conversa. Se ele não dispõe essas circunstâncias, como é que vai haver uma conversa para trazer ali a clareza do que está acontecendo e por que está acontecendo, para que está acontecendo, o trabalho que ele está fazendo, o que ele quer realmente, que tipo de correspondência ele quer dela. Então, isso é para formar as disposições que ele vai apresentando interiormente, são disposições para permitir que haja ali essa conversa, esse diálogo. E aí ele vai ter ali a oportunidade de estar instruindo ela. E assim também nós. Nós precisamos olhar para as circunstâncias da nossa vida como oportunidades que o Senhor está apresentando, que Ele está dispondo para que nós nos voltemos para Ele, para conversar, para tirar dele, para buscar nele a orientação do trabalho que ele está fazendo e como que ele vai nos instruir para proceder de acordo com aquela circunstância. Então, o relacionamento com Deus, ele está estreitamente ligado a essa realidade de conversar a respeito das disposições, a respeito dos acontecimentos, a respeito do que vai cercando a nossa vida, as pessoas, as realidades que a gente vai tocando, seja de coisas boas, seja de coisas que não são boas, não são agradáveis, as contrariedades, as adversidades, então tudo são oportunidades e aonde o Senhor quer ter esse espaço para nos instruir de como fazer, de como proceder, porque embora exteriormente sejamos nós que estejamos fazendo o ato, mas é Ele interiormente que está movendo para que o ato seja feito. É Ele que está fazendo através das nossas mãos, nossa boca, dos nossos ouvidos, dos nossos pés. Então Ele quer ter essa oportunidade. E uma outra coisa aqui que é interessante que ele fala a respeito ela está ainda se lamentando a respeito dos escritos, porque ela fica envergonhada de muitas coisas que é dela, da intimidade dela, ficar expostas para outras pessoas tomarem conhecimento. Mas o Senhor sempre fala para ela, não se perturbe, não se preocupe, porque esse trabalho não é um trabalho seu, é um trabalho meu na sua alma. E tudo isso que eu estou fazendo é para as outras, não é só para servir para você, é para servir para todas as pessoas, para todas as almas. E que é um trabalho dele e não dela. Ela é apenas um instrumento, é apenas um canal dessa atuação dele na alma dela. Quando ele fala aqui do doce e do amargo, interessante, porque ela falando que, nossa, como que pode, depois de eu ter, né, de eu conhecer quem é o Senhor e ter que ficar privada, como que é isso? Como que eu não vou sofrer se eu sei quem que é o Senhor e eu ter que ficar, eu sei qual que é o bem que é o Senhor e eu ter que ficar privada desse bem? E ele, quando ele fala do amargo e do doce, essa comparação, essa analogia é interessante porque ele fala que tanto o doce como o amargo, ou seja, todas as circunstâncias que são benéficas, que são favoráveis na nossa vida, quanto aquelas que não são, que são adversidades, que são tribulações, independente do que seja, todas essas circunstâncias, boas ou más, doces ou amargas, elas servem para nós. Elas têm que servir. Só não serve se a gente ficar distraído e se a gente rejeitar. Principalmente conhecer o que ele está fazendo. E esse conhecimento vem através desse relacionamento, dessas conversas que a gente vai tendo.
E ele fala, quem só experimenta o doce, então que é a pessoa que só vive na parte boa, só curte a parte boa da vida, como é que como é que ela vai realmente ter um trabalho de verdade na alma dela se ela não sabe o gosto do amargo? Ela precisa, porque o amargo também é necessário, é fundamental. Então não é uma vida só de doçura ou só de amargura, mas muitas vezes vai estar intercalando. A nossa vida vai ser um contínuo amargar e adoçar. Até o final, até o último momento da nossa vida sobre a Terra vai ser esse contínuo. Uma hora é doce, uma outra hora é amargo. Uma hora as coisas estão favoráveis, outra hora não. E a gente precisa quebrar dentro de nós essa realidade de querer só as coisas boas, de querer só o doce, de querer só o que é favorável. Porque a nossa vida sobre a Terra não é uma vida de conquistas para que nós nos fixemos aqui na Terra. Não, é uma vida de transição, de experiência, onde a gente vai experimentando amargura, doçura e para que a nossa alma vai sendo moldada, modelada para a vida verdadeira, que é a vida na eternidade. E lá, claro, não vai ter a parte da amargura, mas quando se só vive no bem, quando se só vive na doçura, como que vai valorizar a doçura se nunca experimentou a amargura? Então, essa é a realidade. Como é que eu vou valorizar se eu não sei, não experimentei o contrário? Então, não tem valor. Acaba que aquelas pessoas que. É uma realidade, né? As coisas que são conquistadas muito facilmente, elas não têm tanto valor porque não exigiu tanto esforço da pessoa. E assim é nessa questão da doçura. Então, se a pessoa só experimenta o doce, como é que ela vai valorizar esse doce? O bem que é esse doce se ela não experimentar o amargo? E a mesma coisa com o amargo. Se uma pessoa vive só na amargura, ela só vive só na realidade ruim, na parte ruim da vida, como que ela vai desejar o bem? Como é que ela vai desejar a doçura? Como é que ela vai desejar as coisas boas se ela não sabe nem o que que é? Ela só conhece o que é ruim. Então é a realidade de muitas pessoas que só vê o lado ruim da vida, só vê o lado ruim das coisas, só vê o lado ruim, não consegue olhar um palmo à frente do nariz e perceber que existe tanta coisa boa do lado, na frente, atrás, mas a pessoa está só envolvida nas trevas, envolvida só na parte ruim. Então tudo para ela é ruim. Se chove tá ruim, se tá sol tá ruim, se tá frio tá ruim, se tá calor tá ruim. É, o emprego não é o emprego é bom, se troca de emprego, também não é bom, a família também não está boa. Então, assim, vai vivendo uma vida só de ver o lado ruim, só vai experimentando, mas porque não é porque existe só as experiências ruins, é porque a pessoa só quer ver o ruim. Então, para pesar ali, para poder valorizar o que é bom, é necessário tocar no que não é bom. Então, para valorizar o doce, é necessário tocar o amargo. E para que o amargo não seja só, única e exclusivamente, uma vida de amargura, que também a criatura também vai tocando o doce. E vai fazendo, e quando consegue compreender esse processo de doce e amargo, essa intercalação que vai se dando entre coisas boas e coisas não tão boas. Às vezes as coisas começam a ir favorável, daqui a pouco acontece uma adversidade e a pessoa ela vai agradecer porque ela percebe o bem que aquele amargo também está trazendo. Então é ver ali e esse benefício no amargo é através desse diálogo, dessa conversa que ele falou lá no final para a Luísa desse trecho. Porque ele quer dar, ele vai dispondo as circunstâncias para ter oportunidade, para ter ocasião de conversar, de instruir, de, 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 de ir fazendo com que a alma vá tomando forma, vai crescendo, vai expandindo a capacidade de absorver as realidades, as verdades, os bens que são eternos, os bens celestiais, e não ficar presa apenas nas ninharias da terra. É muito bonito esse trecho, é lindo, maravilhoso. E o 76, que é de 25 de setembro de 1899, medo de que seus escritos possam ser encontrados nas mãos de outros. Então aqui ela ainda continua na mesma ladainha dos escritos. E ela ainda vai tocar em alguns outros trechos a respeito. Lembrando que a gente está no começo, né? A gente está no volume 2, são 36 volumes. Aí até o 10 é purificação, é virtudes humanas e tudo mais. A gente tem que sempre estar presente essa realidade na nossa cabeça.
Em minha mente eu estava pensando, se esses escritos chegassem às mãos de alguém, talvez dissesse: deve ser uma boa cristã, porque o Senhor lhe faz tantas graças. Sem saber que, apesar de tudo isto, sou ainda muito má. Eis como as pessoas podem ser enganadas, tanto no bem como no mal. Ah, Senhor, se você conhece a verdade e o fundo dos corações, só você, ó. Ah, Senhor, só você conhece a verdade e o fundo dos corações. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: minha amada filha, se as nações soubessem que tu és a minha defensora e a delas, e eu, meu Jesus, que dizes? E ele, como? Não é verdade que você me defende das penas que elas me dão ao te colocar no meio entre eu e elas? E toma sobre você o golpe que eu estava para receber em mim e o que eu deveria descarregar sobre elas? E se alguma vez não os recebe sobre ti, é porque não te permito, e isto com grande pena, até te lamentares comigo. Podes, porventura, negá-lo? Não, Senhor, não posso negá-lo, mas vejo que é uma coisa que você mesmo infundiu em mim. Por isso digo que o fato não é que eu seja boa e me sinto toda confusa ao ouvir que me diz estas palavras. Aqui o Senhor está falando, esse trabalho todo que ela vai percebendo, que o Senhor vai fazendo na alma dela, e de falar que ela ali, ela está servindo, ela, essa alma vítima, ela está servindo para ser um bem para todas as nações, para toda a humanidade, porque ela é esse receptáculo, ela é esse espaço, essa alma onde foi depositada essa verdade da santificação. Então, todo o trabalho que o Senhor fez na vida dela é para servir para cada geração, para todas as gerações do presente, do passado, do futuro. Ele depositou nela o dom de viver na vontade divina. É o dom dos dons, é o presente dos presentes, é o bem dos bens, que é esse dom que ele depositou nela. Então, todo o trabalho que ele estava fazendo na alma dela era para servir para ela ser esse depósito desse bem que servirá para todas as gerações, para todas as nações, para todas as pessoas. E como que não, esses escritos não vão chegar ao conhecimento? Então, não era um depósito que o Senhor estava fazendo nela e ia ficar fechado nela apenas. Ele tem que chegar às outras almas. E ele está chegando, ele chegou nas nossas mãos. Nós estamos tocando nesses escritos, mas a gente vai, à medida que a gente vai conhecendo, vai lendo, vai meditando, vai conversando com Jesus, a gente vai cada vez mais descobrindo a importância que são esses escritos. E aí nós passamos a valorizar a Luísa realmente como uma criatura extraordinária, uma alma eleita e que realmente é uma alma santa. E ela tinha vergonha de ser reconhecida dessa forma, mas ela era muito humilde, a Luísa, que ela apresenta aqui uma humildade muito grande. Só que ao mesmo tempo, ela ficava se olhando, vendo a miséria dela. Nossa, Senhor, tudo que eu vou aprendendo, Senhor, é tudo do Senhor, não é nada meu. Então, essa santidade que o Senhor está desenvolvendo em mim não é minha, é do Senhor. E é verdade, é do Senhor mesmo. Só que se Ele escolheu ela, e se Ele nos escolhe para poder dar continuidade nesse trabalho de tornar público esses escritos, de divulgar esses escritos, de levar ao conhecimento de outras almas, para que outras almas também tenham a possibilidade de fazer essa experiência, de conhecer essas verdades, aderir a elas e viver nelas, infundidas na alma. Ele vai fazer, a gente se dá conta que a gente realmente é miserável também, assim como ela se dava conta, que a gente não é nada, que todo bem vem do Senhor, é o trabalho dele que está sendo feito na nossa alma, a gente não toma nada para nós, porque a gente sabe que nós somos nada, mas é esse nada o espaço onde ele quer operar, é esse nada o espaço onde ele quer fazer, onde ele quer realizar. E a gente muitas vezes e muitas vezes nos escritos exortados, através da exortação que ele faz para Luís, ele faz para nós, de não ficar olhando para as nossas limitações e misérias, porque faz parte da nossa natureza decaída. Nós estamos numa natureza de corrupção. Nós herdamos
Embora no batismo, quem participa na igreja, ou mesmo em outras denominações onde o batismo é válido, recebeu ali o selo, o passaporte, que é o batismo, para a entrada no reino, mesmo assim, a marca, essa cicatriz, ele permaneceu na nossa alma. Essa marca, essa mordida da serpente que exalou o veneno na nossa alma, ela permanece, ela não foi retirada. Nós não fomos no batismo regenerados ao estado original, sem que ficasse nenhuma marca em nós. Como se a gente ficasse, a partir daquele momento que recebemos o batismo, ficássemos imaculados. Não, nós não ficamos, a mácula continuará. Nós recebemos apenas ali o perdão dos pecados, recebemos ali o passaporte para retornar à pátria celestial, mas os carimbos desse passaporte, eles vão se dando à medida que a gente vai vivendo. Estar com o passaporte na mão, mas nós poderemos chegar na hora de fazer a passagem, não ter lá nenhum carimbo de Jesus no nosso passaporte. Imagina, só o carimbo só realmente ali o batismo, mas a nossa vida foi feita e vivida totalmente fora da vontade de Deus, foi vivida totalmente no desregramento, foi vivida apenas buscando o doce e rejeitando todo o amargo. Pode ser que o dia da gente fazer essa passagem aconteça de não ter nada lá, não ter uma marca de Jesus Cristo, não ter ali o seu selo para poder fazermos a passagem, porque é Ele a porta, é Ele que nos leva, é através dele, e ele passou, a humanidade de Jesus passou para a glória através da cruz. E a nossa humanidade também precisa ter essa consciência que é através da cruz, então é através do amargo, tocando a doce amargo ao longo da nossa vida, é que vai dando as condições, vai vindo os selos, os carimbos no nosso passaporte, ou seja, ali a nossa alma vai sendo modelada, vai sendo trabalhada, vai sendo instruída pelo Senhor para fazermos essa retorno à pátria celestial. E nós estamos aqui para isso. E por isso que a gente vai se desapegando das coisas e deixa de olhar para as nossas misérias e limitações e olha para o trabalho que o Senhor está fazendo na nossa alma, para aquilo que Ele vai dispondo para nós. E esse amor de Deus, que é imenso, que é inexplicável, é incompreensível à nossa mente e à nossa natureza humana, mas que a gente crê e confia que o que Ele fala é verdade e vai tomando posse das verdades. E elas vão tomando vida na nossa vida. É tomando posse das verdades que elas vão se fazendo vida na nossa vida, e não o contrário. Então é importante a gente também ter isso presente e não ficar se olhando. A gente é realmente por si só miserável, nada. Mas se Ele quer trabalhar em nós, se Ele quer nos instruir, quer viver em nós, a gente tem que se sentir privilegiado e corresponder. Sim, Senhor, eis-me aqui, então me instrui, me ajuda, me instrui e me ajuda. E a gente vai fazendo essa vida, esse percurso junto com Ele, de sendo instruído, de correspondendo e experimentando o doce e o amargo. Através das revelações a gente vai compreendendo, e através das conversas também as respostas que a gente precisa dar em relação às circunstâncias que vão sendo apresentadas na nossa vida. Então, essas respostas, quem nos dá é o próprio Senhor. Ele nos dá as respostas para que a gente corresponda adequadamente, corretamente, de verdade, àquilo que Ele está dispondo, seja realidade doce ou amarga. Amém, Fiat.